Olá, meu povo! Nesse vídeo aqui eu vim falar sobre permesso de soggiorno por motivo familiar, que é o permesso aí para quem tem familiar aqui na Itália ou para quem se casou com algum italiano, que é o meu caso. Então fica comigo até depois dessa vinheta de 3 segundos que eu vou tirar todas as suas dúvidas e te contar também um pouco sobre os documentos que devem ser apresentados para pedir esse permesso. Então, roda a vinheta! Bem-vindo de volta ao meu canal, e se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Ellen, eu sou a criadora de conteúdo aqui no Ellen na Itália, e nesse canal eu venho dividir com vocês algumas das minhas experiências em relação a processos burocráticos que eu tive que aprender aqui na Itália e que eu tive que dar entrada. E um deles, obviamente, foi o permesso de soggiorno, que é o que me dá direito a ficar na Itália. E para quem também aí, ainda não sabe um pouco sobre a minha história de vida, tá? É o primeiro vídeo que tá vendo meu. Eu sou casada com um cidadão italiano, com um italiano de fato, e também casei aqui na Itália. Mas nesse vídeo eu também vou falar um pouco para quem casou no Brasil com algum italiano ou com uma pessoa que é detentora da cidadania, que é brasileiro, mas deu entrada e tem a cidadania italiana. Lembrando também que alguns dos documentos que eu vou falar pode ser que seja útil para outros tipos de permesso, tá? Só que eu vou falar daquele que eu tive uma experiência pessoal fazendo o meu pedido. E obviamente lembrando que certas coisas pode ser que ao decorrer do processo mude de pessoa para pessoa. Inclusive teve uma coisa que eu tive que fazer durante o meu processo, que eu já quero deixar aí como um alerta, uma dica, e que eu procurei muito saber quando eu estava nessa situação e ninguém me deu um vídeo aí, eu achei um vídeo de nenhuma influenciadora que vive na Itália falando sobre isso. Então isso daí eu vou deixar para o final do vídeo, que é a questão de quem está irregular, se pode dar entrada no permesso, quem passou ali dos 90 dias, o que pode fazer ou não. Mas isso eu vou falar no final do vídeo, tá? No começo do vídeo eu vou falar o processo padrão aí das documentações, para que você entenda onde pegar essas documentações e qual é o modelo que você tem que apresentar e como que tem que ser feito, ok? Bom, gente, a partir do momento que eu realizei meu casamento aqui na Itália no Comune, inclusive se você ainda não casou, está prestes a casar, precisa fazer nulla osta, precisa fazer as documentações pro casamento, eu vou deixar linkado nos cards que eu tenho outro vídeo falando sobre nulla osta, sobre casamento na Itália, contando também a minha experiência, mas nesse vídeo aqui eu não vou me estender nesse assunto. Mas se você já casou, já fez ali seu casamento no Comune, já está com seu riassunto de extrato de matrimônio em mãos, porque para quem não sabe, esse documento aí é como se fosse a sua certidão de casamento, você vai precisar desse documento e mais alguns outros. Alguns documentos são um pouco mais fácil de você ter em mãos, que é no caso a marcada bolo de 16 euros. Também você vai precisar aí de 4 fotos aí no padrão de passaporte. Essas fotos também são bem fáceis de fazer aqui na Itália. Muitos locais têm aquela cabine de fototéfera. Você seleciona o modelo que é para passaporte no próprio visor ali da maquininha e você vai pagar um valor ali atualmente, pode ser que depois mais pra frente esse valor mude, mas no dia que eu estou gravando esse vídeo, essas 4 fotos vão sair por um valor de 5 euros, tá? Então você faz essas 4 fotos e leva bonitinha, não precisa cortar, não precisa fazer nada, que o próprio funcionário da Questura vai depois cortar, vai resolver lá pra você, tá? Então você separa essas 4 fotos para poder levar. Outra coisa que eu tive que fazer também, uma declaração de hospitalità. Na verdade, não fui eu que tive que fazer, foi o meu marido. O meu marido foi até a polícia, tá? A polícia locale, não é a polícia de Stato ainda, é a polícia locale, na delegacia, pediu um formulário de declaração de hospitalità e ali ele preencheu com todos os dados dele, o meu também, declarando que ele estava me hospedando, que eu morava com ele, tá? Quando ele foi apresentar esse formulário de volta, ele teve que levar uma cópia da minha página 3 e 4, que é a página onde tem a minha foto, do meu passaporte ali, onde tem as minhas identificações, e uma também do passaporte dele. E também ele teve que apresentar ali a declaração de propriedade dessa casa aqui que a gente mora, porque essa casa aqui é dele, mas se caso ele morasse de aluguel, ele teria que levar uma cópia do contrato de aluguel para comprovar que realmente ele mora aqui, tá? Que ele tem posse da casa, porque independente do aluguel, se você tem um contrato, você naquele momento tem a posse da casa. Então ele levou essas 2 cópias de cada um dos seus passaportes,
mais essa declaração de propriedade do imóvel, junto com a da polícia locale, com esse formulário preenchido, e a polícia deu ali um carimbo comprovando que aquelas informações ali eram verídicas. Outro documento que foi muito importante e que a gente teve que apresentar, o extrato de família. Gente, isso pode causar um pouco de confusão na cabeça das pessoas. Por quê? Porque o extrato de família, ele não vai vir em meu nome e nome do meu marido nesse primeiro momento. Ele vem apenas em nome dele, tá? Por quê? Porque eu ainda não sou residente na Itália, né? No momento que você vai dar ali entrada no seu permesso, você ainda não tem residência fixada. Então você não consta no extrato de família daquele comune que a casa fica situada. Então você pega somente do cidadão italiano, da pessoa que é italiana. No caso, eu peguei só em nome do meu marido e juntei com essa carta de hospitalidade, que é o que comprova que a gente coabita, que a gente mora junto. Outra coisa que foi muito importante eu levar, e esse também é bem simples de você fazer, é fazer uma cópia de todas as páginas do meu passaporte. Eu tive que fazer uma cópia de todas as páginas que não estavam em branco do meu passaporte. Então, a partir do momento que eu abri o meu passaporte, eu vim tirando cópias até a última página que tinha carimbo, tá? A última página que tiver carimbo de entrada ou de saída, principalmente se for aqui da Europa, você tem que tirar o xerox. As outras que estão livres ali para carimbar com fé em Deus, muitas vezes ali para frente, você não precisa tirar cópia, só das que estão com algum escrito, com alguma informação importante. E, obviamente, também tive que levar uma cópia do passaporte do meu marido, ou também serve, tem gente que faz de outros documentos de identificação. Eu quis ir pelo passaporte porque eu acho que o passaporte é muito completão, assim, tem filiação, tem até, o passaporte italiano tem até a cor dos olhos e tudo mais, então eu preferi fazer do passaporte dele, tá? Muita gente já falou que já fez de carta de identidade, outras coisas, de tessera, mas eu não quis arriscar e eu fiz de passaporte. Outra coisa também que eles vão pedir para você levar é um formulário que se chama Módulo 210, tá? Esse formulário eu tive que imprimir 2 cópias e compilar ele, assinar ele e levar, tá? Quando você entra em contato, que eu já vou dizer mais pra frente como você entrar em contato com a Questura, eles vão te mandar, obviamente, essa lista de documentos que eu estou falando para vocês e vão te mandar também esse formulário para você preencher. Em algumas Questuras, em algumas cidades, eles deixam para você preencher ali na hora, outros já te mandam para você já levar pronto, e isso eu vou falar mais para frente. Por enquanto eu vou falar só dos documentos, explicar como retirar esses documentos e depois eu vou para as partes mais específicas, ok? Outra coisa também que você vai precisar é pagar um boletinho na Poste Italiane, que é os Correios aqui na Itália, tá? No meu caso, eu tive que pagar um boletinho de 70,46 €, tá? Então eu fui até a Poste pedir esse boletinho ele vem ali em branco, você vai preencher a caneta, os seus dados e vai pagar pro operador ali da Poste, tá? Tem meninas que já me descreveram, inclusive tem uma amiga minha que está nesse processo, que o dela foi de 30,46 €, tá? Isso vai depender muito de pessoa para pessoa, vai depender também muito de região para região. Como eu sempre digo, a Itália é um país que não é todos os órgãos públicos que funcionam da mesma maneira. Algumas coisas se repetem comumente ali nos processos, mas nem tudo é 100% igual. Outro documento importante, o Reddit de garante. O Reddit de garante, gente, é como se fosse ali um comprovante de renda, entendeu? Que o seu cônjuge vai ter que pedir ali, tá? A pessoa que já trabalha aqui na Itália, que é italiana ou que é detentora de cidadania e que já trabalha aqui, você vai ter que pedir. E se caso o seu cônjuge não trabalha ainda na Itália, e se o seu cônjuge não tem renda aqui na Itália, o que que eu faço? Aí é só você não levar. O que vai diferenciar para você é o seguinte: quando você apresenta ao Reddit, você vai ter um permesso com validade de 5 anos. E se você não levar o Reddit, o seu permesso vai ter uma durabilidade menor, tá? Em alguns casos, você vai ali ganhar só 2 anos de permesso, em outros casos você vai ganhar somente 1 ano, enfim, depende muito. Isso também eu vou falar mais pra frente, inclusive sobre o meu caso pessoal, mas é assim que funciona basicamente aí, tá? E se caso você tiver casado no Brasil aí,
Bom, falado aí os documentos, explicado mais ou menos onde ter esses documentos, agora vamos falar como que você vai entrar em contato para poder marcar o seu horário, para poder andar na questura. Bom, no meu caso específico foi um pouco diferente, tá? Eu tive que entrar em contato pelo WhatsApp, inclusive eu peguei esse número de WhatsApp dentro do próprio site ali da questura da minha cidade, tá? Lá tem informando. Eu peguei esse número do WhatsApp, entrei em contato e eles me solicitaram esses documentos, mandaram uma lista com tudo que eu precisava, inclusive com os módulos que eu tinha que compilar, e me marcaram um apontamento, né? Me marcaram um agendamento para um certo dia. Chegando lá nesse dia, eu não fui direto na questura, tá, gente? Eu fui num Sportello Único de Imigrazione. Ali eu fui levar todos os documentos. O operador desse Sportello, ele olhou todos os documentos, viu se estava tudo em ordem, tudo em dia, se estava tudo ok. E lá mesmo ele marcou para mim já o horário e o dia correto de eu ir na questura de fato, tá? Algumas cidades que tem muita demanda tá adotando esse modelo por conta da alta demanda, né, gente? De muita gente indo para não ir todo mundo toda hora lá pedir informação ou ir com documentação incompleta e ter que ir voltando. E mesmo assim teve alguma coisinha aí que me dificultou a vida, depois eu vou contar para vocês, mas eu tive que passar por esse processo e aí eu levei para esse funcionário, ele olhou meus documentos e já marcou meu horário, inclusive tinha horário para o dia seguinte, porém tinha uma documentação minha que estava faltando, que era exatamente o extrato de família, que a gente teve essa confusão, porque como o Comune falou que eu não fazia parte, a gente acabou não pegando, mas aí ele explicou novamente, assim como eu expliquei para vocês, que bastava ser só do meu marido. Então eu não pude pegar o apontamento para o dia seguinte, eu tive que esperar mais uns dias para dar tempo de eu pegar esse extrato de família, mas foi sucesso. E aí, no dia em questão, né, eu já saí de lá com uma folha, tá? Inclusive, já dizendo, inclusive, a minha situação, que eu estava irregular na Itália, pra quem não sabe, já vou falar disso um pouco mais pra frente. Então, continua aí, se esse for seu caso. Então, eu já fiquei com uma folha lá dizendo o dia e o horário que eu deveria andar ali. Levei os meus documentos exatamente no dia que estava mandando e horário. Cheguei lá, apresentei pro operador ali da questura, na verdade um policial, né, um policial do estado, né, ali a questura é da polícia de estado. Levei para ele conferiu as minhas documentações. Lembrando que essa parte de você andar primeiro no Sportello e depois na questura diferencia de cidade para cidade. Por um exemplo, como eu disse, eu tenho uma amiga passando por isso e essa minha amiga ela já foi encaminhada direto para a questura, tá? Ela não teve que passar nesse Sportello. Mas a minha cidade, como ela tem muito imigrante, gente, a minha cidade, a questura é assim. Aí eu tive que passar por esse processo, imagino que é para agilizar um pouco aí o meio de campo. E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre quem tá irregular, né? Como que funciona quando você fica irregular, quando você fica ilegal. Mas antes de eu falar isso pra você, eu vou pedir só um favor para você se inscrever no meu canal, deixa o like se esse vídeo tá sendo útil até aqui e se ative ali o sininho de notificações, porque isso me ajuda muito a crescer com o meu canal e me ajuda a cada vez mais vir aqui contar um pouco mais sobre esses processos para vocês, sobre as minhas experiências, sem mentira, dando a cara a tapa e é isso aí, tá? Então vamos lá. Gente, eu fiquei praticamente 5 meses, digamos assim, ilegal na Itália. Por quê? Por conta de processos, de você dar entrada na nulla osta, a nulla osta, o consulado estava rejeitando um documento específico, na verdade aquele formulário, inclusive eu tenho um vídeo explicando até por que estava errado o meu formulário, inclusive até reforcei bastante no outro vídeo que eu fiz sobre nulla osta, para ninguém errar como eu errei. Mas isso levou tempo, depois estava com essa situação do Covid, eu não conseguia agendamento na prefeitura para legalizar o documento, isso foi se arrastando. Eu sei que quando eu consegui fazer a publicação do meu casamento, porque eu já estava com a minha nulla osta em mãos, quem não sabe o que é isso também já disse que tem vídeo aqui explicando, o meu marido e eu e minha filha pegamos Covid. Então, assim, as coisas foram se desdobrando. Eu sei que de agosto, que eu cheguei aqui com todos os meus documentos prontos para casar, eu só consegui marcar o meu casamento em fevereiro, gente. Em fevereiro. Então, novembro acabava meu prazo e eu continuei na Itália. Então, praticamente eu fiquei de novembro até março, não, até abril, porque agora a gente tá em abril, que foi quando eu realmente consegui fazer a entrada do meu permesso. Ilegal, tá? Então eu fiquei todo esse tempo ilegal aí na Itália e eu queria até inclusive
falar aí pra quem tá nessa situação que isso não influencia você casar, você pode casar, tá? O Comune não vai rejeitar o seu casamento se você estiver irregular, isso não diferencia, o Comune não tá nem aí, o Comune não vai controlar seu passaporte, pode ficar tranquilo. O que você tem que ter muito cuidado, obviamente que eu não estou encorajando ninguém a ficar nessa situação na Itália, porque é muito difícil, é muito ruim, principalmente quando você precisa de um atendimento médico, não é tão legal, tá? Não é tão flores. Então você tem que ter cuidado que também não tá dando sopa na rua, porque de qualquer forma você é um cidadão ilegal, tá? Então até o dia que você casar, você tem que ficar recluso o máximo possível, porque você pode correr o risco de parar uma blitz e mandado embora. Então assim, gente, depois que você casou, existe uma lei na Constituição italiana que você não pode mais ser deportado, tá? Você não pode ser expulso do território italiano. E essa lei é o artigo 19 da Constituição italiana, tá? Que diz que qualquer cidadão que é casado com um cidadão italiano, que é familiar de um cidadão italiano, mesmo que irregular, não pode ser expulso do território italiano. Então esse artigo 19 garante que quando você for na questura, mesmo estando ilegal durante esse tempo todo, como foi meu caso, eu não tinha obrigação de sair da Itália, eles não tinham direito de me expulsar. Mas isso me gerou uma certa consequência, tá? Eu poderia ser denunciada por conta disso, tá? O que não aconteceu porque eu tinha uma justificativa plausível e eu tinha como comprovar. Inclusive já fica isso de dica. Quando eu cheguei na questura para apresentar meus documentos, obviamente que o policial me perguntou, tá, mas por que todo esse tempo? Aí eu fui contando a história passo a passo, como eu fiz aqui já, mais ou menos aí pra ele, ele falou, tá, então eu preciso que você vá pra sua casa, que você reúna todos os e-mails ou mensagens ou qualquer coisa que comprove o que você tá me falando e faça uma carta dizendo as datas, os prazos e tudo mais. Então eu tive que vir pra casa, então eu tive que fazer uma carta ali em italiano, tá? Escrita, tudo por que aconteceu nesse tempo. Graças a Deus eu não menti pro operador, então eu consegui fazer toda essa carta dizendo, e eu fui imprimindo e-mail do consulado dizendo que tinha recusado o meu documento, e-mail com a prefeitura que me fez um apontamento para mais de 2 meses, porque vocês têm uma noção, eu peguei minha nula osta em outubro, eu fui fazer a legalização ali na prefeitura somente em novembro, então eu peguei ali o e-mail que dizia a data que eu solicitei o apontamento, a data que eles me deram para realizar meu apontamento, tudo isso, inclusive uma cópia da minha nula osta. Então eu mandei tudo isso, fiz tudo isso, grampeei e levei na questura. Aí a questura falou, beleza, a gente não vai fazer uma denúncia no seu nome, porque se fosse fazer uma denúncia não me mudava muita coisa, mas também não é legal ter uma denúncia em nome da polícia no seu nome. Então eu tive que ter esse trabalho um pouco adicional aí. Não digo que pode ser que todo policial faça isso com você, não tô dizendo que é uma coisa unânime, mas eu tô contando o meu caso, tá? Então eu tive que fazer essa carta e apresentar lá. Após isso, aí sim, ele deu entrada no meu permesso, inclusive hoje ainda não recebi, mas estou aí analisando, né, a minha situação. Eu consigo já olhar pelo número da prática, que está em análise, e eles me deram um pequeno folhetinho que eu vou mostrar pra vocês, que esse folhetinho, por mais que seu permesso ainda não está pronto, você deve sempre andar com ele. Inclusive eu vou pausar o vídeo, porque o meu está dentro da capinha desse celular que eu falo com vocês, porque como eu vou com o celular para todo lugar, então eu já carrego dentro da capinha, porque se um policial me parar, eu posso falar pra ele, olha, eu já dei entrada e não te muda nada, você não pode trabalhar, obviamente ainda, mas você não tem risco nenhum de a polícia te pegar enquanto você já tá ali com aquele permesso solicitado e em espera, ok? Bom, gente, tô aqui, ó, já até peguei o meu folhetinho. Olha, mãe, que gata. Tá aqui, eles te dão esse papelzinho aqui, ó, do permesso. Eu até comprei aqui que tem um pouco dos meus dados pessoais, mas eles te dão esse papel aqui, que aí tem um número que você pode ir olhando no site se o seu permesso está pronto para você ir lá e fazer a retirada, tá? Tem cidades que entregam em casa, mas a minha cidade não é assim, eu tenho que depois voltar lá. Inclusive, só posso ir buscar no período da tarde, ok? Então, meu povo, esse foi o vídeo de hoje. Me desculpa ser um vídeo aí um pouco longo, mas certas coisas a gente tem que falar bem falado para poder não ter risco de falar besteira. Então é isso, tá? Se você gostou do vídeo, não esquece o like, se inscreva e comente aqui se ficou com alguma dúvida, que eu sempre tô vindo aqui responder vocês. Muito obrigado quem assistiu até aqui, um beijo e até meu próximo vídeo. Tchau, tchau!